Prontos para o último round? Vamos lá. Vamos começar a nossa última aula do Encontro da Fé Reformada. Vamos orar mais uma vez. Santo Deus, amado Pai, nós queremos colocar as nossas vidas diante do Senhor e te pedir que o Senhor esteja nos fortalecendo, ó Pai, para uma vez aprendido estas verdades, esses ensinos, possamos caminhar e avançar como igreja do Senhor, fazendo aquilo que o Senhor planejou, desenhou para as nossas vidas. Abençoa-nos, ó Deus, nesta última aula, assim como em todas as aulas o Senhor nos abençoou. Nós oramos a Ti no nome de Jesus. Amém. Vamos, queridos, então, ao último dos fundamentos para dar suporte ao nosso tema, cuidando uns dos outros, a importância do discipulado e do aconselhamento bíblico na igreja local. Vamos então às bases históricas para o cuidado da alma. Nós começamos com as bases bíblicas para o cuidado da alma. Lá no Antigo Testamento, nas primeiras páginas da Escritura. Nós fomos ao Novo Testamento buscar as bases bíblicas para o cuidado da alma. Nós fomos à nossa teologia para pensar um pouco a respeito da natureza essencial da Palavra de Deus, nessa tríade de perspectiva, a Palavra de Deus no seu impacto pessoal, no seu impacto público e no seu impacto interpessoal. Pensamos nesses aspectos mais da doutrina da santificação, apontando para os relacionamentos como o contexto ou o ambiente onde pessoas são transformadas, ao passo que elas se conectam pela unidade do Espírito Santo e assim podem ministrar a palavra de Deus umas às outras. Pensamos num aspecto eclesiológico, mais em termos de avanço missionário, evangelístico, pensando, finalmente, que uma igreja saudável espiritualmente estará pronta a atender o chamado de fazer discípulos, o chamado ou a grande comissão. Mas não existem somente fundamentos bíblicos ou teológicos, mas um depoimento da história da igreja, a respeito de como os crentes antigos, como a igreja antiga, desde os primeiros séculos da era cristã, encaravam o papel dos cuidados mútuos. Vamos então aos fundamentos históricos. O testemunho da obra do Espírito Santo ao longo dos séculos na vida da igreja. Esse foi uma extração de um livro deste irmão, Eric Johnson. Ele escreve a respeito deste tema. A Bíblia alega ser o guia de cuidado da alma para a comunidade da aliança de Deus e transmite informação essencial para o cuidado cristão da alma. Então não é surpresa que ao longo da história da igreja, cristãos tenham procurado na Bíblia as orientações principais para a cura da alma. Para a cura da alma. O que ele está apontando é justamente o fato de que a história da igreja nos dá o depoimento daquilo que aconteceu ao longo dos séculos. Não simplesmente no período bíblico, mas no período pós-apostólico. O meu referencial teórico para essa parte da nossa aula é um livro, a Teologia Pastoral Clássica, escrita por Andrew Purves, como um trabalho de doutorado dele na Universidade de Princeton, lá nos Estados Unidos. Ele faz uma coleta de dados de algumas pessoas, de algumas personalidades, desde a patrística, ou os primeiros séculos da era cristã, indo à pós-reforma, reforma e pós-reforma, a era dos puritanos, para nos
trazer a informação de que, ao longo dos séculos, a igreja cristã, os nossos irmãos, os crentes antigos, sempre tiveram no coração e na mente a prática do cuidado pastoral da alma. O primeiro autor a ser citado é Gregório de Nazianzo, que viveu ali no IV século, ano 329 a 389 depois de Cristo. Ele foi um dos 3 pais da Capadócia, da segunda parte do IV século. Foi Gregório de Nazianzo quem traçou um paralelo entre os médicos do corpo e os médicos da alma. Ele foi aquele que propôs o termo os médicos da alma, como os sacerdotes eram conhecidos nos primeiros séculos, os homens que cuidavam da alma. Para Gregório, o pastor é alguém que trabalha com a cura mais do que um médico. Isso porque o pastor trata uma doença que é profundamente sutil e inimiga da cura, a doença da alma. Ele toma o termo doença de uma forma metafórica. Então ele diz que o conselheiro, o pastor, ele trabalha mais do que o médico, porque ele está lidando com algo extremamente complexo. Os médicos trabalham com questões mais objetivas, pelo menos a medicina clássica. A partir de um exame objetivo, um médico sabe o que ele precisa fazer, mesmo que, obviamente, algumas vezes a situação ou o problema seja complexo. Esse foi, então, Gregório de Nazianzo. Ele defendeu o processo de ser moldado e moldar outros pelas Escrituras Sagradas. Perceba, então, que esse homem está falando no IV século da era cristã. Ele se referia à questão do cuidado pastoral da alma como a arte das artes e a ciência das ciências, ou o médico das almas. É isso o que um crente no IV século ouviria e teria diante dos seus dilemas enfrentados. Vamos a uma segunda personalidade, João Crisóstomo, IV século ainda, já início do V século, ano 347 a 407 depois de Cristo. João Crisóstomo ficou conhecido não somente como o mais importante pregador da igreja grega, mas também como um pastor de alta reputação. Um pastor precisa de grande sabedoria, dizia João Crisóstomo. Ele precisa de grande sabedoria e de 1000 olhos para examinar a condição da alma de todos os ângulos. Este era o sentimento do cuidado pastoral. Pessoas que se debruçavam sobre a situação de outras pessoas para tentar entender a condição da alma. Vamos para o quinto, na realidade, o sétimo século, sexto século, Gregório o Grande. Eis aí o ápice do trabalho clássico da teologia pastoral. Gregório o Grande. A maior contribuição da patrística à teologia pastoral teve o seu coroamento com a publicação do Papa Gregório, sua obra, a grande obra do cuidado pastoral. Ele começou a ser traduzido para o inglês, porque somente as pessoas que tinham acesso ao latim podem ler os pais da igreja, ou a maioria deles, não todos eles, muitos, Agostinho e alguns outros estão em português, pelo menos algumas obras. O grande diferencial, talvez, desses professores, pelo menos David Powlison, é que ele tinha um domínio da leitura em latim. Então, muitas das suas pesquisas eram obras em latim, e ele bebia nessas fontes para entender como esses homens, nos primeiros séculos da era cristã, cuidavam dos crentes, cuidavam
dos crentes. O livro de Gregório o Grande ficou sendo o livro de maior influência na história da tradição pastoral. Na história da tradição pastoral. Andrew Purves, citando ou falando a respeito de Gregório o Grande, ele diz: muitos dos pais da igreja superaram Gregório o Grande em seu estilo e eloquência. Diziam que ele não era um exímio pregador. Mas nenhum outro homem entendeu melhor a alma humana do que Gregório o Grande, que analisou de forma profunda suas misérias e necessidades, ou indicou com grande clareza e energia o remédio para os seus males. Para os seus males. Eis aí o trabalho pastoral deste homem, que analisou com dedicação e de forma acurada o estado da alma humana. Vamos dar um salto agora para o século XVI. Martin Bucer, já no período um pouco antecedendo a reforma. Na realidade, ele nasce em 1491, mas em 1551 nós já tínhamos o movimento da reforma protestante acontecendo. Como os pastores lidavam com essas questões? Existem alguns livros escritos para nos ajudar a entender o procedimento pastoral, por exemplo, no presbitério de Genebra, onde servia João Calvino. O principal texto da época da reforma foi escrito por Martin Bucer, neste tratado aí a respeito do cuidado pastoral, do verdadeiro cuidado pastoral. Ele foi membro da ordem dominicana, mas, por influência de Martinho Lutero, deixou o catolicismo romano em 1518. Martin Bucer, então, se torna um pastor protestante. A teologia pastoral de Bucer é importante porque é enraizada na Bíblia e na fé reformada. Ele é o tratado sobre a prática dos cuidados com a alma humana. Vejamos então um pouco, nós estamos citando alguns desses homens. Obviamente existe uma riqueza maravilhosa de tratados de cuidados pastorais, pelo menos na era, em todos os séculos. William Bridge, outro pastor do período pós-reforma, um puritano, um pastor chamado de puritano. Eu sei que este termo é um termo que muitas vezes é interpretado de forma pejorativa, mas estes homens foram gigantes na fé, homens piedosos, que por causa da sua vida e piedade foram chamados por outros de puritanos. Este foi um pregador puritano inglês, foi conhecido por suas obras de cuidados pastorais. Escreveu Edificando os Desanimados, um tratado sobre a melancolia, como era chamada a depressão nesta época. Depressão é uma terminologia, uma categoria psiquiátrica moderna. Ele escreve esse livro, animando os deprimidos ou os desanimados, livro baseado no Salmo 42, verso 11. É uma coleção de 13 sermões sobre depressão espiritual. Isso foi registrado por Joel Bick e Peterson, naquele livro publicado, se eu não me engano, pela editora Pez, Paixão pela Pureza. Então, você vai conhecer mais sobre este pastor na época. O senhor mencionou no slide anterior do Martin Bucer, aquele livro já tem traduzido em português. Muito obrigado pela atualização. Mas é pela Thomas Nelson, falando sobre o cuidado pastoral da alma. Jonathan Edwards, também um pastor puritano. Esse homem, então, ele torna-se uma das principais figuras
no trato dos cuidados pastorais. Edwards foi, sem sombra de dúvidas, um dos maiores pregadores, avivalistas, teólogos e filósofos americanos. Escreveu As Afeições Religiosas, obra onde Edwards literalmente disseca as emoções humanas. E é bem interessante, esse livro também está em português, As Afeições Religiosas. Edwards faz um tratado sobre as emoções humanas. Então, são pastores escrevendo sobre problemas ou dificuldades emocionais. Existem pelo menos 2 livros, um deles já está em português, escrito por Alasdair Groves e Winston Smith, foram nossos professores lá no Westminster. Eles publicaram um livro que foi traduzido e publicado pela editora Fiel, chamado Organizando as Suas Emoções. Organizando as Suas Emoções. Extraordinário. Fantástico. Mas sobre as afeições religiosas. Este livro, ele é citado por William James. Quem foi William James? William James é considerado o pai da psicologia empírica americana, catedrático da Universidade de Harvard. Um homem secular, um ateu, mas no século XIX, no século XVIII, quando surgem as disciplinas da psiquiatria e da psicologia secular, já sem nenhum vestígio de religião, os tratados psicológicos eles são encontrados ao longo da história e dos séculos. Mas sempre que se tratava sobre a alma, as Escrituras Sagradas estavam em voga. Sempre. Até o cume ou o ápice do movimento modernista, que tem o seu início, talvez ali no século XVI. Foi um movimento, obviamente, filosófico, de bases revolucionárias, que modificou a forma como o homem é enxergado, é interpretado, é entendido. O presbítero, já ia falar reverendo Aldo, é reverendo Aldo, em respeito ao presbítero regente. Perdi até a concentração, Aldo. Ok, vamos lá. Século XVI. Eu vou falar um pouco, não consigo me deter por causa do nosso tempo. Mas as mudanças em termos ou bases filosóficas, elas não aconteceram do dia para a noite. Até o século XVIII, a forma de interpretar a vida era a partir dos óculos de uma cosmovisão cristã judaica. O mundo era entendido, compreendido. A vida em sua totalidade era vista a partir dessa perspectiva cristã, a partir da revelação divina da palavra de Deus. Mas progressivamente, ao longo de pelo menos 3 séculos, uma sucessão de movimentos de base revolucionária degringolaram em um período que é chamado de racionalismo, ou materialismo, ou cientificismo. E uma das figuras que mais cooperou para uma ruptura grave e profunda, que alterou a forma de pensar a respeito da realidade e da experiência humana, sem sombra de dúvidas, foi Immanuel Kant. E ele buscou explicar a experiência da moralidade humana, não em bases cristãs. Então, nós temos um período longo de mudanças que estão ocorrendo em nível de academia. Essas mudanças não ainda haviam tocado a realidade da vida comum das pessoas. Mas essas mudanças foram progressivas ao longo dos séculos, até tornar o ambiente universitário em um ambiente extremamente hostil a qualquer tipo de vestígio
religioso. Se fala então da morte da metafísica ou do transcendental. Deus foi expulso dos empreendimentos científicos. A ciência passa a ser outra coisa a partir de então. Absolutamente outra coisa. Por favor, não me entenda do tipo, a ciência não presta em sua totalidade. Não estou afirmando isso. Eu estou afirmando de uma guerra cultural, de filosofias que se ergueram contra o conhecimento de Deus. Até então, queridos, matemáticos, físicos, químicos, cientistas eram cristãos. Nós temos pelo menos uma lista enorme de cristãos que eram biólogos, físicos e matemáticos, que não duvidavam da existência de um Deus soberano. Mas no século XIX, e principalmente no século XX, a falar de Deus no meio acadêmico era um pecado grave. Ou passou a ser intolerável. Por isso, foi criado os departamentos de religião nas universidades. Neste departamento, vocês podem falar sobre a experiência religiosa. Fora dele, não podemos misturar as coisas. A boa ciência, calma, não fiquem emocionados. A partir de então, tudo o que se não comprova cientificamente deve ser descartado. Este movimento alcança a igreja e os seminários teológicos. O século XVIII, então, foi o nascimento de um palco, ou tornou-se um palco onde a teologia liberal passou a existir. Onde as escrituras foram atacadas. E não se engane, o livro mais atacado na história da raça humana chama-se Bíblia. Se eles conseguirem destruí-la, ótimo, para esse movimento de bases revolucionárias. Mas William James cita em seus trabalhos um pastor puritano de nome Jonathan Edwards. Aqueles primeiros psicólogos empíricos seculares não sabiam como se aproximar para cuidar de pessoas. Interessante, não é verdade? Como a coisa virou de ponta cabeça, como agora nós vamos aos psicólogos seculares para aprender deles. Pois é, no século XVIII, eles precisavam de escritos religiosos. Mas William James, extirpou completamente todo vestígio de Deus da obra Afeições Religiosas. Porque o nome de Deus, ou a menção à religião, no meio acadêmico, já não era mais bem-vindo. Não estou somente falando de psicologia ou psiquiatria, mas de qualquer matéria do conhecimento. Absolutamente qualquer matéria do conhecimento. Geografia, biologia, direito, medicina. Absolutamente tudo foi reinterpretado e ressignificado com outras bases. Porque a boa ciência glorifica a Deus e não desmente as Escrituras Sagradas. Mas a má ciência o faz. Um pouco dos puritanos e o aconselhamento bíblico. As obras dos puritanos constituem-se como um riquíssimo recurso para o aconselhamento bíblico por algumas razões. Vamos a algumas razões. Primeiro, os puritanos estavam comprometidos com a autoridade prática da Escritura Sagrada. Para eles, era o manual abrangente para lidar com todos os problemas do coração. Com todos os problemas do coração. Veja a contribuição desses homens.
Segundo lugar, os puritanos desenvolveram um sistema sofisticado e sensível de diagnóstico para problemas pessoais, distinguindo uma variedade de causas físicas, espirituais, temperamentais e demoníacas. Os puritanos fizeram isso. Os puritanos desenvolveram um notável equilíbrio em seu tratamento. Isso porque eles não buscaram por nenhuma teoria da personalidade, além do ensino bíblico sobre o coração. O foco é o estudo do coração, desse termo que resume a totalidade da experiência imaterial dos seres humanos. O centro motor de onde procedem todas as coisas, o coração. Os puritanos eram realistas sobre as dificuldades da vida cristã, especialmente os conflitos com o pecado remanescente e interior. Então vejam homens vasculhando, fazendo boas perguntas para tentar entender a história e a experiência das pessoas e assim cuidar de uma forma amorosa, acurada, pastoral, as pessoas em seus conflitos e aflições. Os puritanos olhavam não apenas para o comportamento, isso é importante, mas também para os motivos e desejos subjacentes. Mais uma vez, eles estavam buscando os temas do coração, o que estava por trás das motivações. Por que nós fazemos o que fazemos? Por que escolhemos isso e não aquilo outro? Por que agimos dessas formas e não de outras? O homem é um adorador. Todos os problemas surgem da imaginação pecaminosa, ou por ser um coração humano, uma fábrica de ídolos. Aí é grifo meu, não é grigo meu, não. É grifo meu. Aqui eu estou citando Calvino, que ele fala, ou se refere ao coração humano, como uma fábrica de ídolos. Sexto ponto, e último ponto desse período dos puritanos. Os puritanos consideravam como remédio espiritual essencial o crer no Evangelho. Esse deveria ser usado tanto no arrependimento quanto no desenvolvimento de uma autocompreensão adequada. As Institutas da Religião Cristã, em seu primeiro volume, no capítulo 1, traz o tema o conhecimento de Deus e o conhecimento de si mesmo. Sem conhecer a Deus, não podemos conhecer a si mesmos. E quanto mais nós conhecemos a si mesmos, somos remetidos ao Criador. De uma forma que é impossível, eu vou repetir, impossível entender a experiência humana sem a revelação divina. Ninguém que se trate ou que se disponha a ajudar uma pessoa e não estude as Escrituras Sagradas fará um bom trabalho. Um trabalho genuíno e profundo que, de fato, busca por mudança real e verdadeira. Da tradição pastoral clássica para o secularismo nos cuidados pastorais. Então, de uma forma bem rápida, eu já dei uma introdução a isso. Existe todo, então, um ambiente cultural que se inicia com o início desse movimento modernista, que muitos autores fazem um reporte ao século XVI, para se referir às bases iniciais dele. Gradativamente, então, as proposições filosóficas de homens de grande genialidade foram sendo introduzidas no ambiente acadêmico. Homens como René Descartes, John Locke, Immanuel Kant, Charles Darwin, Sigmund Freud, William James. Um combinado de gênios que utilizaram das suas genialidades para construir teorias, para construir narrativas, onde Deus foi completamente eliminado. Darwin propôs
o início da espécie humana, o início ou a origem de todas as coisas, sem Deus na jogada. Sigmund Freud propôs o entendimento da experiência humana em nível inconsciente a partir de uma teoria. Ele não era um cristão. Ele era judeu, foi influenciado na sua infância por seus pais, mas abandonou completamente a sua cosmovisão judaica. David Powlison, se referindo a Sigmund Freud, diz que, sem querer, ele redescobriu o pecado quando ele começou a falar a respeito dos impulsos animais encontrados no inconsciente humano. Mas porque ele não tinha categorias religiosas ou bíblicas, ele chamou o pecado de outras coisas. Outras coisas. Mas cada um desses homens construiu as suas teorias e os seus discursos nesta direção. O que acontece então a partir do século XIX é uma progressiva secularização do tratamento da alma. As teologias liberais assimilaram a forma de tratar a alma e difundiram estes ensinos nas igrejas. Gradativamente, o cenário, o sentimento cultural de uma ideia cientificista no tratamento da alma foi ganhando corpo ao longo dos últimos 130 anos. E isso foi gradativamente entrando no seio da igreja. E os pastores sendo influenciados e fascinados por um discurso de bases revolucionárias. Porque agora, tratar a alma humana não era mais um serviço de um sacerdote religioso. É interessante o que eles mesmos escrevem a respeito. Ouça com bem atenção algumas citações literais de obras destes homens. As palavras obreiro pastoral secular pode muito bem servir como uma fórmula geral para descrever a função que o psicanalista tem de cumprir na sua relação com o público. Eles são uma tropa de ajudadores para combater as neuroses, em outras palavras, os medos da civilização. Perceba então a linguagem utilizada por Sigmund Freud ao chamar os psicanalistas de obreiros pastorais seculares. Um outro dissidente do seu mestre, Sigmund Freud, Carl Jung. Os pacientes forçam o psicoterapeuta ao papel de sacerdote, esperando e exigindo que ele os liberte de suas angústias. É por isso que nós, os psicoterapeutas, precisamos nos ocupar com os problemas que, ouçam bem, estritamente falando, pertencem aos teólogos. Carl Jung. Outro proponente das principais escolas de psicologia, Skinner. Skinner oferece de forma consciente e específica substitutos para as verdades, técnicas e instituições da fé cristã. Na realidade, as psicologias seculares equivalem ao sacerdote no céu, presente na terra, de Skinner. David Powlison, esse é um servo do Senhor, que já está com Cristo na glória. Este que citei lá no início. Os principais psicólogos e psiquiatras foram pessoas seculares que queriam ajudar pessoas seculares, num ambiente, numa sociedade secular. Não é de surpreender que eles ofereceram uma religião substituta, porque os problemas com os quais lidavam eram fundamentalmente problemas religiosos. Então nós temos então uma lacuna de pelo menos 100 anos, onde essas ideias que estão saindo do meio acadêmico e estão entrando agora
na cultura popular, na vida das igrejas. E a ideia de científico era um apelo forte. Os pastores não queriam estar à margem ou serem interpretados como ignorantes em meio a um avanço cultural. 100 anos, onde literalmente a igreja abriu mão do seu direito de primogenitura. Até o século XVIII, a igreja era o lugar onde pessoas aflitas, angustiadas, atormentadas, buscavam ajuda. E algo profundo aconteceu, progressivamente, sutilmente. E ao longo de 100 anos, nós temos uma lacuna em termos de produção pastoral, em termos de cuidados da alma. Cuidados da alma. Até que em 1963, este pastor presbiteriano, de nome Jay Adams, é convidado a ser pastor ou professor de poimênica no Seminário Teológico de Westminster. Ele influenciado por vários desses autores. Ele, que a busca de ajudar pessoas, estudou Rogers e Skinner e outros. Ele que, na realidade, desejava cuidar dos membros da sua igreja. Essa era a intenção. E a intenção de outras dezenas e centenas e milhares de pastores ao longo deste século. Um tesouro perdido, abandonado nos séculos passados. Ele então está na biblioteca do seminário de Westminster, buscando montar as suas aulas de poimênica, ensinar aqueles futuros pastores como cuidar de suas ovelhas. O que ele encontrou? Freudianismo, comportamentalismo e junguianismo. Em livros que carregavam títulos como Aconselhamento Cristão. Aconselhamento Cristão. Começa a lecionar, então, no Seminário Teológico de Westminster, em Filadélfia, Teologia Prática e Poimênica. Nessa época, ele começou a buscar material para montar as suas aulas no seminário e constatou que todos os livros, cristãos e não cristãos, eram repletos de freudianismo. Em 1970, depois de labutar, o presbítero Aldro citou um dos eventos que foram marcantes, quando ele é influenciado por Robert Mover, numa série de palestras que ele dá numa universidade próxima ao seminário de Westminster, onde este, que não era cristão, está chamando aqueles pacientes diagnosticados com diagnósticos psiquiátricos à responsabilidade. E ele dizia que fora arrancado uma característica fundamental do ser humano, a responsabilidade por seus atos. Porque os diagnósticos estavam arrancando esta moralidade, esta responsabilidade. Porque se eles são doentes mentais, eles não são responsáveis pelas suas atitudes, pelos seus atos. A luta de Adams com o entendimento dominante sobre a condição e os problemas humanos foi organizado e a partir de um sistema de conhecimento moldado explicitamente por sua teologia. Ele se perguntava: não temos um sistema, um método bíblico para ajudar pessoas? Essa era a crise deste pastor e professor deste seminário. E ele se debruça sobre a Escritura Sagrada. E ao longo dos anos, desde 63 até 1970, ou seja, 7 anos, de muita inquirição, de muito estudo, de muitos conflitos pessoais. E é nesse momento que ele publica O Conselheiro Capaz, que foi uma bomba atômica nos arraiais evangelicais nos Estados Unidos. Adams estava sozinho, diante de um mar revolto,
de uma cultura que redefiniu completamente e radicalmente o que é o homem. Sua natureza, sua origem, sua experiência, sua condição, a origem dos seus problemas e a forma como eles eram tratados. David Powlison. Um pastor, diante de um mar revolto, diante de uma cultura que dizia quem é o homem, qual a sua natureza, qual a sua origem, qual a sua condição, quais os seus problemas e como nós podemos tratar disso. E ele disse, nós precisamos retornar às Escrituras. O que Adams fez não foi a invenção da roda. Não. Não foi uma teoria misteriosa. Ele simplesmente bebeu nos pastores antigos, na pós-reforma, nos escritos de pastores reformados, nos escritos dos pais da igreja, para resgatar toda uma história de como as pessoas eram tratadas. A sua obra e esforço abriu caminho para o resgate de um tesouro que havia sido esquecido e enterrado no passado distante. O seu trabalho também encorajou a pesquisa e labor teológico para desenvolver um modelo que fosse fortemente fundamentado e estruturado em bases bíblico-teológicas, quanto ao cuidado pastoral da alma. Este foi o trabalho inicial desse pastor. Para finalizar, queridos, os fundamentos históricos, o ponto central. Os fundamentos bíblicos, teológicos, históricos dos cuidados pastorais da alma, combinados, nos ensinam algo. Não há um plano B para a vida da igreja. Não há um plano B. Ou nós assumimos a autoridade, a suficiência da Escritura e todas as suas implicações, ou o que nós estamos vivendo não é o Evangelho. E não está ancorado nem em fundamentos bíblicos, nem teológicos, e nem na obra do Espírito Santo ao longo dos séculos. Isso é forte. Isso é para que todos nós possamos pensar. Não há um plano B. A igreja precisa retomar o seu direito de primogenitura. A igreja precisa acordar. Nós podemos fazê-lo de forma gradual, sábia, mas nós precisamos fazer. O movimento moderno de aconselhamento bíblico e discipulado tem crescido e a igreja tem sido desafiada a retomar o seu direito de primogenitura. De primogenitura. Perceba o que esse homem, J. Adams, fez. Está sendo reverberado nos 5 continentes. E chega até nós. Não é verdade? Veja o mover de Deus. De livros sendo publicados e traduzidos, que resgatam esta riqueza, chamando a cada um de nós a se envolver uns com os outros, de forma sábia e amorosa. Sábia e amorosa. Aplicação pessoal e relacional. Último slide. Fomos criados para amar, depender e servir a Deus e uns aos outros. Este é um dado irrevogável. Irrevogável. Eu e você fomos criados para amar a Deus, para servir a Deus, para depender de Deus. Para amar, servir e depender um do outro. Não fomos criados autossuficientes. Não fomos criados de forma independente. Quando eu vivo a minha vida isolada das pessoas, quando eu não peço ajuda, eu estou vivendo distante do projeto de Deus para a minha vida. Eu preciso de vocês. Nós precisamos um do outro.
E todos nós precisamos de Deus. É simples, não é verdade? Tudo que nós falamos aqui não é nada do outro mundo, não é verdade? É simples. Mas não é simplista. Somos tanto necessitados quanto necessários na vida um do outro. Somos tanto necessitados como necessários na vida um do outro. Deus nos criou desta forma. Isso não é consequência da queda. Antes da queda, nós já éramos tanto necessitados quanto necessários. Porque nós não fomos criados de forma autossuficiente e independente. Lá antes da queda, você sempre precisaria do seu irmão para viver a vida. Deus não deu todas as habilidades, potencialidades, inteligências para uma pessoa só. Isso é lindo na criação. Eu preciso de vocês. Cada um precisa um do outro. Esse é o corpo de Cristo. E eu digo mais. Nós seremos tanto necessitados quanto necessários na vida um do outro, no novo céu e na nova terra. Porque em um novo céu e uma nova terra, não seremos autossuficientes. Somos criaturas. Só há um ser autossuficiente. Só há um ser que não precisa e não necessita de ninguém. Deus. O resto, nós precisamos um do outro. Queridos, o meu desejo do presbítero Aldo, é provocá-los de uma forma positiva. É animá-los, não provocá-los de uma forma negativa, mas encorajá-los a se envolver com pessoas, a buscar se entender como um instrumento nas mãos de Deus, para abençoar vidas, famílias, pessoas. Nós precisamos de uma igreja onde as pessoas sentem-se seguras para abrir o coração. Você já imaginou um pequeno grupo de homens piedosos, onde homens podem abrir o coração e pedir ajuda um ao outro de forma livre, sincera, honesta, sem rodeios, sem máscaras? E esta pessoa, este homem, será acolhido, encorajado, animado, exortado, repreendido em amor. Isso é maravilhoso. Você já imaginou um grupo pequeno de mulheres que podem ser suporte na vida umas das outras, orando umas pelas outras, compartilhando dores, aflições, angústias, medos, ansiedades umas com as outras? Você já imaginou se os homens maduros e piedosos buscarem dentro da igreja homens jovens que precisam ser discipulados, aconselhados biblicamente, e estes homens passem a investir em vidas? Meu Deus, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Nós precisamos despertar. Nós precisamos se tornar este lugar onde as pessoas dessa cidade podem ir e buscar ajuda. Não somente pedir ajuda ao pastor da igreja, mas a cada um de vocês. E elas terão a certeza que serão ouvidas e serão auxiliadas, que serão cuidadas. Essa é a nossa mensagem. A mensagem a todos nós. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, nós nos colocamos diante do Senhor. E te pedimos que o Senhor Deus incomode o coração de cada um de nós. E possamos sair daqui incomodados. A pensar
sobre o cuidar uns dos outros, biblicamente falando. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos encoraje, nos impulsione, nos use como instrumentos nas tuas mãos. Jovens, adultos, crianças, casais, homens, mulheres, idosos, possam se enxergar como instrumentos nas mãos do Redentor. Ó Deus, nos ajuda. Nós queremos te pedir perdão, ó Deus, talvez por nossa negligência, por nossa indiferença. Nós queremos nos engajar e abençoar vidas com a mensagem mais poderosa que existe sobre a face da terra, o Evangelho de Jesus. Essa é a nossa oração e nós a fazemos no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, reverendo.